E aí, meu querido, vamos com um comentário de questão do Enem, questão polêmica aqui, questão polêmica que você ficava entre duas alternativas e aí o gabarito dado muita gente vai discordar deste gabarito, vai duelar até a morte, aquele processo todo que a gente sabe que infelizmente acontece em algumas questões da prova de linguagens. Não são todas, tem várias questões com o gabarito indiscutível, que é aquilo ali mesmo, você pode ter derrapado, mas na questão de hoje, que é a questão da Helena e da Petra, né? É divergência, existe divergência, eu vou fazer ela com você aqui para você sentir e ver o que você achou dessa resolução também. Então o que acontece? Você tem a questão aí, que é uma questão que tem um texto bastante grande, começa com ela era linda, gostava de dançar, etc e tal, e o enunciado diz o seguinte, que a gente sempre começa pelo enunciado, né? O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de. Então ele não te disse qual é o gênero textual. Ele perguntou qual era a função social desse gênero textual, sem te dizer qual é o gênero. E aí o que acontece? Quando você analisava as possíveis alternativas, letra A dizia narrar por meio de imagem, poesia, cenas da vida, então teria que ser uma narrativa para ser a letra A, um conto, um romance ou algum gênero do tipo. Letra B, descrever por meio das memórias da Petra a separação das duas irmãs. Então, se o posicionamento fosse de um narrador em primeira pessoa passando as suas memórias, ou então um narrador onisciente de terceira pessoa mostrando a visão que a Petra tinha sobre aquilo, poderia ser a letra B. Letra C, sintetizar por meio das principais cenas do filme a história da Helena, né? E aí teria que ser uma síntese, poderia ser daí tanto um resumo quanto uma sinopse, mas mostrando várias cenas do filme, passando por essa história. Letra D, lançar por meio da história da vida do autor um filme autobiográfico, se esse fosse o caso, ele está lançando um filme para falar sobre a própria vida. Ou letra E, avaliar por meio da análise crítica o filme em referência, aí seria o caso clássico de uma resenha, né? Avaliando de maneira crítica. Quando a gente pegava essas alternativas e ia para o texto, a gente conseguia facilmente eliminar três opções. Letra A não é a resposta, porque não está tendo uma narração, não é um conto, não é um romance, tem que ser uma narrativa para ser a letra A. Não é a letra B, porque não é por meio das memórias de Petra, que a gente fica sabendo da história. E não é a letra D, lançar por meio da história de vida do autor um filme autobiográfico. Então a gente fica entre C e D, C e E, aquela grande discussão. Tem marca de avaliação crítica ou é apenas uma síntese? E aí lembrando que a síntese não precisa ser apenas um resumo, pode ser também uma sinopse, um texto que tenta te deixar com vontade de fazer a leitura desse livro ou então ver esse filme. Vamos dar uma olhada no texto para matar a resposta então. O texto diz assim: ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo, sonhava em ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos integrou alguma das melhores companhias paulistanas de teatro e participou das preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos, 20 anos depois é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Ele é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado e memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra e, essencialmente, um filme sobre a delicadeza. E aí, galera, eu preciso ser sincero com você que na hora da prova eu não marquei a resposta certa que foi dada como gabarito oficial, que é a letra E. Eu marquei letra C, e vou explicar a você primeiro o que eu pensei na hora para marcar a letra C. Quando eu terminei de ler esse texto, assim como eu li com você agora, a impressão que eu tive é que ele estava tentando me convencer a assistir esse filme. Ele estava dizendo, é uma história muito legal, assista. E isso é a característica da sinopse, porque não existe só resumo e resenha. Tem a sinopse ali no meio e eu trabalho muito isso nas minhas aulas, né? A sinopse também é um gênero textual que precisa ser estudado nesse contexto. E a ideia da sinopse é convencer você a assistir. E eu pensei que, portanto, ele estava sintetizando as ideias para me contar as várias cenas do filme e me motivar a assistir. E foi isso que fez eu marcar a letra C. E também, obviamente, o fato de que não tem uma avaliação crítica explícita, né?
Não tá explícito ali qual é a opinião dele para me levar a marcar a letra E, que é o que corresponde a uma resenha crítica, né? Então acabei não marcando. Agora, vendo o gabarito oficial, entendo que o gabarito foi dado porque se entende como sim um texto crítico. Por mais que não haja uma opinião clara, não é exatamente, ó, esse filme é bom por causa disso, esse filme é ruim por causa disso. Ele deixa a sua opinião transparecer, em especial no segundo parágrafo. Porque é isso, né? O início de uma resenha sempre parece um resumo. É no final que vai vir a opinião dele, porque ele precisa contextualizar primeiro. E no final ele diz assim: Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, sobre a perda. Ele tá dando a opinião dele sobre o que é esse filme, né? É sobre a busca, é sobre a perda, sobre a saudade, mas também é sobre o encontro, o legado e a memória. Ele não tá apenas descrevendo o filme, ele tá dando a opinião dele sobre o que é aquele filme. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra, essencialmente um filme sobre a delicadeza. Então, na opinião dele, é um filme sobre a delicadeza, né? Não é simplesmente um resumo da história. Ele não está simplesmente sintetizando. Então, com certeza é uma questão muito confusa. Várias pessoas vão ter caído aí entre esses dois ditratores e o nosso trabalho aqui é mostrar para você como sim, às vezes uma questão é confusa, ela pode gerar uma discordância, mas o mais importante, a gente entender o porquê do gabarito e conseguir evoluir. Ah, mas Lauro, tu errou na hora e tal. Cara, eu não vou gabaritar a prova de linguagens, porque só quem faz a prova de linguagens lá no dia, no calor do momento, tendo que fazer redação, tendo que fazer humanas, com o tempo controlado, sabe como é complicado você pensar. Uma coisa é fazer em casa, né? Aqui que eu tô com o ar-condicionado bem belo gravando pra você. Outra coisa é lá na hora da prova, eu sei pelo que você passou. Então não fica triste se errou essa questão não, tá tudo certo. Valeu, beijo e até a próxima.